Hora de falarmos sobre a economia aqui no Jornal da Manhã. Já está conosco aqui a Denise Campos de Toledo. Hoje, segunda-feira, então tem o Boletim Focus, que é aquele relatório elaborado a partir da pesquisa com analistas das instituições financeiras, com as previsões para a economia brasileira. Quais são os destaques do Boletim Focus de hoje, Denise? Bom dia, Vitor, bom dia a todos. Pois é, o relatório Focus trouxe pouquíssimas alterações, assim, em termos percentuais, né? Tivemos algumas mudanças nas projeções do mercado, mas o mercado ainda está tentando sentir o que vai acontecer neste começo de ano e ainda apurando aí a percepção do que foi, de fato, o fechamento do ano passado. Nós tivemos, em relação ao IPCA, uma alteração da projeção para o fechamento do ano passado ainda. O IPCA oficial vai ser divulgado amanhã. A projeção caiu de 4,38 para 4,37%, né, acima do ponto central da meta, que é 4%, mas, de qualquer modo, ainda sem muita variação. O dado oficial sai amanhã e vai ser importante até para balizar as expectativas do mercado financeiro em relação ao Copom, que tem reunião neste mês e tem aquela sinalização do próprio Copom de que poderá haver alteração da política de juros ao longo de 2021. Nós tivemos a projeção para o ano que vem do IPCA subindo de 3,32% para 3,34%, abaixo do centro da meta deste ano, que é menor, que é 3,75%. Em relação ao PIB, do ano passado o mercado mudou agora para 4,37%, estava em 4,38%, também uma variação muito pequena. Isso é o tamanho do tombo registrado pelo PIB no ano passado. Nós estamos tendo o dado oficial só no mês de março. E para este ano, o mercado alterou de 3,4 para 3,41. Como eu disse, projeções com pequenas alterações que não mudam o contexto geral de avaliação da economia. Em relação à Selic, o mercado elevou de novo a projeção. Estava em 3% para o fechamento deste ano, o mercado subiu para 3,25%. Lembrando que a Selic continua em 2% ao ano, menor patamar já registrado. Em relação ao mercado financeiro, Denise, como foi a abertura hoje? O que esperar para essa semana em relação ao dólar e à Bolsa? Olha, está com o jeitão que vai repetir a semana passada, viu, Vitor? Na semana passada nós tivemos o dólar muito pressionado e as bolsas batendo recordes aqui no Brasil e também no exterior. Na sexta-feira a bolsa bateu um recorde aqui no Brasil. Enfim, um desempenho muito positivo, alavancado principalmente pelo excesso de liquidez global, a destinação maior de recursos para os países emergentes. A nossa bolsa oferece boas oportunidades, daí esse desempenho positivo, e tem uma relação também com a alta de preços de commodities, o que alavanca o desempenho melhor das empresas que operam com commodities aqui no Brasil. Então, foram para as bolsas de valores, começo de ano muito positivo, e nesta segunda-feira no exterior também movimento positivo. Agora, o dólar tem sido muito termômetro de expectativas e preocupações, e nós temos as preocupações muito presentes. Preocupações do lado econômico. Primeiro, se conta com mais estímulos nos Estados Unidos com o governo Biden, só que isso pode trazer problemas do ponto de vista de inflação, de contas públicas nos Estados Unidos, levando aumento de tributos, levando alguns ajustes mais à frente, quem sabe até em relação aos juros, embora o Federal Reserve descarte isso por enquanto. Aqui no Brasil preocupam as discussões novamente em relação à retomada de auxílio emergencial. Isso está na pauta, inclusive, da disputa para a eleição da presidência da Câmara, né? Nós temos os dois candidatos aí um pouco mais flexíveis em relação à situação. Agora, o Brasil tem um problema fiscal seríssimo a ser equacionado ao longo deste ano, e o auxílio emergencial talvez exija cortes maiores para que não haja ameaça maior também ao cumprimento do teto de gastos. Então, isso é um dado que preocupa bastante o mercado financeiro, e tem a questão política colocada nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, talvez a utilização da 25ª emenda, processo de impeachment do Trump, cobrança pela renúncia dele, pelo estímulo que ele teria dado aquelas manifestações e invasão no Capitólio. Então, tem uma situação jurídica colocada e a oposição querendo que ele saia antes da posse de Biden. E aqui no Brasil, essa questão do impeachment também está sendo colocada nas discussões para a eleição da presidência da Câmara. Baleia Rossi tentou amenizar esse discurso, o PT cobrou, e parece que isso pode estar em pauta também, um questionamento em relação à posição do presidente, em relação a vários assuntos, a questão da pandemia e tudo mais. Então, é um dado que preocupa. As eleições para a Câmara têm mobilizado aí as atenções, e do resultado poderemos ter a definição do que esperar da pauta de votações ao longo deste ano, especialmente em relação à economia. Então, tudo isso deixa o mercado com esse nervosismo. Bolsas tendem a continuar em alta, mas o dólar abriu muito pressionado. A alta agora é de 1,35%, e a cotação de venda do comercial chega aos R$ 5,49.